Oi, gente, então vamos lá fazer mais alguns exemplos, tá? O que eu vou fazer agora, então, nesse exemplo 3, é inferir esse argumento aqui, ó. P condiciona Q condiciona R, P. Então, quero concluir R. Se você olhar, ele basicamente tem a ver com esse exemplo 2 aqui, tá? Só que ó, as duas primeiras hipóteses são iguais, tá? P condiciona Q condiciona R. Só que eu assumi também que P é verdadeiro, tá? O que a gente vai concluir, se eu pensasse nesse argumento aqui, ó. Se eu colocar as hipóteses. Se o dia estiver quente, irei nadar. Se eu for nadar, não estudarei. E se eu assumir que o dia estava quente, eu vou poder concluir que eu não estudarei. Tá? Basicamente é isso aqui, tá? Que a gente vai fazer agora. Só que a gente vai fazer no caso geral, tá? P, Q, R, três proposições quaisquer. Ok? Como é que a gente vai inferir então? Primeira coisa, coloca as hipóteses, tá? P condiciona Q condiciona R e P, tá? Nos outros dois exemplos, nós chegamos à resposta em um único passo. Aqui não, tá? A gente vai ter que fazer dois passos. Então, primeira coisa. O primeiro passo é o mesmo que eu fiz no exercício, no exemplo 2, tá? Vamos combinar 1 e 2 usando o silogismo hipotético. Então, relembrando aqui, silogismo hipotético, se tem P condiciona Q condiciona R, então posso concluir que P condiciona R. Então aqui a gente pode concluir que P condiciona R também é verdadeiro, tá? Então quando eu coloco, tudo que eu colocar nessas linhas, eu estou afirmando que são proposições que são verdadeiras. E eu acabei de verificar a partir do fato das de cima serem verdadeiras, tá? Agora, então, eu vou chamar isso aqui de... meio que vai virar uma nova hipótese, tá? Então vai virar, vou chamar de 4. Agora vamos olhar 3 e 4. P e P condiciona R. De novo, vai ser uma que a gente já usou, ó. É a modus ponens. Tá, P e P condiciona Q. Só que aqui, ó, não é Q, não tem a letra Q, tá a letra R. Então, lá onde tiver, na fórmula onde tiver o Q, eu tenho que usar R. Então, a conclusão não é o Q, é R, tá? Então, aqui a gente pode concluir R. Então, aqui eu usei a hipótese 3, 4 e modus ponens. Certo? Então, cheguei onde eu queria, ó, cheguei na R, né? O argumento ele é legitimado, né? Consegui provar que ele é legítimo, ou inferir, né? Que é outra palavra a gente pode usar, quando eu consigo, a partir das hipóteses, provar mais algumas hipóteses e chegar na tese. Então, ó, cheguei na tese, então acabou o exercício, tá? Cuidado quando vocês forem fazer, que às vezes o exercício pode ter mais de um caminho para fazer, tá? Duas pessoas podem fazer de maneira correta, fazendo passos diferentes entre elas, tá? Olha só esse argumento aqui, ó. Vamos provar que ele é legítimo. O argumento é o seguinte: ter tempo é ter dinheiro. Quem trabalha tem muito tempo. E a gente vai poder concluir que quem não trabalha tem dinheiro. Em boa parte dos casos, a gente pode pensar que isso aqui, essa frase fica estranha, né? Essa última, a tese aqui, né? Quem não trabalha tem dinheiro. Mas se eu assumir que as duas primeiras hipóteses aqui são verdadeiras, a gente consegue provar que a tese, nesse caso, é verdadeira, né? Que geralmente quem não trabalha não tem dinheiro não, né? Só poucas pessoas que não precisam trabalhar para ter dinheiro, né? Então, ó, vamos provar que esse argumento é legítimo. Com efeito, primeira coisa, a gente tem que encontrar quais são as proposições envolvidas nesse argumento, tá? Note que essa primeira aqui, ó, a gente poderia reescrever ela assim, ó.
se tenho tempo, ou se então tenho dinheiro. A segunda pode ser traduzida como se não trabalha, então não tem tempo. Se eu não trabalho, então não tenho tempo. E a última aqui, a gente pode traduzir como... Traduzir não, né? Mas reescrever para ficar mais evidente quais são as hipóteses. Se você não trabalha, então tem dinheiro. Ou seja, se não trabalha, ou por então, tem dinheiro. Então, basicamente, são três condicionais aqui, tá? Ter tempo é a primeira, que eu vou chamar de P. Ter dinheiro é a segunda. Então, essa primeira é algo da forma se P, então que. A terceira aqui, ó, não trabalha. Aquele que eu coloquei, quem não trabalha. E aqui, ó, tem tempo, ou tem muito tempo. Então, essa aqui já é a proposição P de novo. Tá? E na tese, ó, tem de novo, quem não trabalha. Se não trabalha, então tem dinheiro. Então, ó, a proposição amarela eu vou denotar por P, as azuis eu vou denotar por Q e R vai ser as proposições rosas, tá? Então, P é a proposição ter tempo. Q é a proposição ter dinheiro. E R é a proposição não trabalhar. Então, desse modo, o argumento, esse argumento aqui que está dado em forma de texto, pode ser reescrito como? Então, vamos lá. Ó. Amarelo implica azul, né? Então, é SP, então Q. Então, é P condiciona Q. E a segunda é R condiciona P, né? Ó, não trabalhar. Se não trabalha, tem tempo. R condiciona P. E a tese é quem não trabalha tem dinheiro. Tá? Então a gente tem que inferir esse argumento. Tá? Então vamos provar que o argumento é legítimo. Então a gente tem que sair de R, condiciona. Tá errado aqui, né? Tem que pegar o argumento P condiciona Q e R condiciona P. Eu tenho que chegar em R condiciona Q, tá? De novo, isso aqui é hipótese 1, isso aqui é hipótese 2. De novo, ó, tem duas condicionais, tá? De tal modo que essa segunda aqui, ó, hipótese, a tese coincide com a hipótese da primeira hipótese. Então a gente vai usar de novo aquela regrinha que nós usamos lá em cima já, tá? Essa aqui, ó. Silogismo hipotético. Só que a gente tem que tomar cuidado, tá? Se você olhar, esquece as letras. O que está falando? Ó? Se a primeira implica a segunda e a segunda implica a terceira, eu posso concluir que a primeira implica a terceira. Tá?
Então, ó, se a primeira implica uma segunda e a segunda proposição implica uma terceira, então posso concluir que a primeira implica a terceira. Então, posso concluir que R implica Q, que é o que eu precisava, né? Tinha que chegar em R e condicionar Q. Então, se você olhar aqui, nós usamos as hipóteses 1, 2 e também o silogismo hipotético. Tá, vamos ver então agora esse exemplo 5. Ó. Deixa eu só abrir um espaço aqui. O argumento é o seguinte: se 4 não é par, então 5 não é primo, 5 é primo. Então eu posso concluir que 4 é par, tá? Primeira coisa, vamos identificar as proposições envolvidas. A primeira é 4 não é par. Tem aqui de novo, ó, 4 não é par. E a segunda é 5 não é primo, né? Só observação que aqui tem, ó, 5 é primo, tá? Não é a mesma proposição, mas essa proposição azul aqui se relaciona com essa aqui também, né? Na verdade, uma é a negação da outra, tá? Então por isso que eu vou pintar com a mesma cor, mesmo não sendo a mesma proposição, tá? Ah, tá, no amarelo aqui também, ó. Essa aqui e essas duas de amarelo, uma é negação da outra, tá? Então, primeira coisa, vamos dar nome para essas proposições, tá? Então, sejam P, 4 não é par, e Q é a proposição 5 não é primo. Então, o argumento acima pode ser reescrito como? Vai ficar, ó, se P, então Q, aqui é a negação disso, né? Então vai ficar não Q. E a tese é a negação do amarelo, né? Então vai ficar não P, tá? Então vai ficar se P. Então, se 4 não é par, então 5 não é primo. Aqui vai ficar, não é o caso de 5 não ser primo, ou seja, 5 é primo. E a tese é que não é o caso de 4 não ser par, ou seja, 4 é par, tá? Então, vamos inferir. Então, primeiro a gente coloca as hipóteses, tá? Ok? Esse exemplo aqui vai ser fácil também, tá? Vai ser só em um passo. Nós vamos usar essa regrinha aqui, ó. Modus tollens, tá? Que ó, não é difícil concluir que a negação de P tem que ser verdadeira, né? Porque, ó, pensa assim. Quando a gente coloca nas linhas, já falei, né? É que eu estou assumindo que ambas são verdadeiras. Agora, ó, se a negação de Q é verdadeira, Q tem que ser falsa. Mas se Q é falso, a P não pode ser verdadeira, né? Porque senão o condicional seria falso. Então, P tem que ser falso. Se P é falso, quem é verdadeiro? O não P. Essa é a regra modus tollens, tá? Então, aqui, ó, podemos concluir que não P é verdadeira. E aqui nós utilizamos as regrinhas, as hipóteses 1, 2 e modus tollens.
Bom, nesse vídeo eu vou fazer mais um exemplo, aí depois eu vou deixar um terceiro vídeo com mais 2 exemplos ainda, tá? Bom, consideremos então esse argumento, tá? Nele nós vamos ter 4 proposições envolvidas, tá? Então a primeira hipótese é: se eu estudo ou eu sou um gênio. Se eu estudo ou se eu sou um gênio, então passarei nessa disciplina. Então tem a proposição aqui: eu estudo, eu sou um gênio, e essas duas condicionam: eu passarei nessa disciplina, tá? Agora a segunda hipótese tem: se eu passar nessa disciplina, então tem eu passar nessa disciplina, então estarei automaticamente inscrito na próxima disciplina. Então, tem essa quarta proposição aqui envolvida, tá? Estarei automaticamente inscrito na próxima disciplina, tá? Agora vamos olhar a tese. Se eu não estiver inscrito na próxima disciplina, ou seja, é a negação daquela proposição verde, tá? Não é a verde de novo. Não, essas duas verdes aqui não são a mesma proposição, mas elas são relacionadas, que uma é negação da outra, tá? E aqui também tem a negação dessa proposição azul, ó. Eu não sou um gênio. Então, eu tenho que assumir que esse tipo de questão aqui cai muito em concurso que envolve raciocínio lógico, tá? Você tem que concluir alguma frase a partir de você supor que outras frases são verdadeiras, tá? Isso é questão clássica de concurso público. Então, ó, a gente vai ter que concluir que se eu não estiver inscrito na próxima disciplina, é porque eu não sou um gênio, tá? Sabendo que se eu estudo ou se eu sou um gênio, então eu passo na disciplina. E se eu passar, eu estarei inscrito na próxima disciplina, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar nome para essas proposições, né? Para diferenciar um pouco, eu vou chamar de A, B, C e D, tá? A é a proposição eu estudo. B é a proposição eu sou um gênio. C é a proposição eu passarei nessa disciplina. Podia ser essa lá também, eu vou passar nessa disciplina, tá? E D é a proposição eu estarei inscrito na próxima disciplina. Então, o argumento pode ser escrito como? Bom, a gente vai olhar então a primeira hipótese, né? Se eu estudo ou sou um gênio, então passarei. Então, se eu estudo ou se eu sou um gênio, então passarei. Então vai envolver A, B e C, né? Então vai ficar assim, ó. Se eu estudo ou se eu sou um gênio, essas duas coisas implicam que eu passarei, tá? A segunda hipótese é: se eu passar, então estarei inscrito na próxima disciplina. Então, se eu passar, estarei inscrito. Ou seja, se C, então D. E a tese: se eu não estiver inscrito, então eu não sou um gênio. Não estiver inscrito é não D, e não sou um gênio é a negação de B. Então é não D condiciona não B.
Então, vamos mostrar que esse argumento é válido, tá? Então, vamos mostrar que ele é legítimo. Então, para isso, nós vamos começar com as duas hipóteses, tá? A ou B implica C e C implica D. Então, acontece, o que a gente está fazendo aqui é meio que fazendo uma demonstração, tá? Eu estou mostrando que a tese é válida se as hipóteses são verdadeiras, tá? Os passos que nós vamos fazer, desde que sejam verdadeiros, não faz diferença, desde que eu consiga provar, tá? Então, é o que eu falei, pode ser que uma pessoa resolva o exercício de um jeito, outra pessoa resolva de outro, ok? Para começar, ó, vou utilizar isso aqui, ó, a adição primeiro, tá? Para ficar mais simples lá na hora que eu vou provar o que eu quero. Eu tenho P, se eu tenho uma proposição que é verdadeira, então essa proposição ou qualquer outra também é verdadeira, né? Então, ó, sempre essa proposição aqui, ó, é verdadeira, né? Que se B, então A ou B. Isso que sempre é uma tautologia, né? Então aqui a gente só está usando a adição, tá? Agora o que eu vou fazer? Olha, lembra do silogismo hipotético? Então olha a 1 e a 3. Eu tenho dois condicionais, a tese da primeira coincide com a hipótese da segunda. Então tem a regrinha lá que a gente chama de silogismo hipotético, que eu posso ir da primeira para o último, né? Que B condiciona C. Tudo bem? Então aqui eu usei 1, 3 e silogismo hipotético. Então, ó, essa regrinha aqui, ó. Essa aqui, ó. Se tem P condiciona Q, Q condiciona R, então eu posso concluir que P condiciona R. Então a primeira vai para a terceira direto. Foi o que aconteceu aqui, ó. Da primeira eu fui para a terceira, de B para C, tá? Agora vamos usar silogismo hipotético de novo, tá? Ó, aqui eu tenho B condiciona C e aqui C condiciona D. Então, de novo, pelo silogismo hipotético, B condiciona D, tá? Aqui a gente usou as hipóteses 2, 4 e, de novo, silogismo hipotético. Aí, para chegar onde a gente quer, né, que essa não D implica não B, a gente vai trocar essa proposição 5 por uma equivalente, tá? Então, a gente usou só 5 e a regrinha é chamada contrapositiva. Que é talvez uma das regras que mais apareçam, tá? Quando a gente vai fazer demonstração, que nós temos até um tipo de demonstração que é pela contrapositiva, tá? Então, a contrapositiva, até fiz alguns exercícios já esses dias com vocês, só tem um P condiciona Q, isso é equivalente a dizer que a não negação de Q condiciona a negação de P, tá? Então, gente, ó, cheguei, né? Não D condiciona não B.
Portanto, acabei de mostrar que esse argumento aqui, né, que é esse, ele é um argumento legítimo, ok? Bom, deixa eu parar o vídeo por aqui, porque já deu 25 minutos. Aí eu vou fazer mais 2 exemplos em um terceiro vídeo, ok? Até lá então.